para falar sobre essa situação do Hulk. Eu não sei se a gente tem o áudio aí. A gente tem o áudio do Hulk? A gente tem. O Hulk fez graves acusações ao Daronco, que ameaçou. Pelos filhos, né? Ele jurou pelos filhos que o Daronco teria ameaçado o Hulk. A gente vai colocar aí as acusações do Hulk contra o Daronco nesse duelo dos fortões dentro de campo. A imagem é da Rede Bandeirantes. Saí muito chateado hoje com o Daronco, tenho muito respeito pelo Daronco, por todos os árbitros brasileiros. E falei ali pra ele, quando tava acabando o jogo, ele falou assim, cuidado que você vai falar lá fora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não é o último jogo que eu apito de vocês. Não é o último jogo que eu vou apitar seu. Ou seja, isso é uma ameaça ou não? Eu não sei, mas, Ian, Thiago, Alice e Isaia, pelos meus 4 filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali. Eu falei, Daronco, o que eu achar eu vou falar, porque eu tenho personalidade, tenho minha consciência tranquila. Tudo que eu falo, eu assumo o que eu falo. Agora você tem que assumir, como você não assumiu de ver o VAR. 2 lances que você poderia ver o VAR, depois você decide se marca pênalti ou se não marca. Mas é muito fácil jogar a responsabilidade pro segundo, pro terceiro. Assume, velho. Acho que é difícil. Olha aí, independente do que foi o lance, é um absurdo, né? O árbitro ameaçar o cara com medo do que ele vai falar. Que ele sabe que ele vai levar crítica, e aí ele ameaçar o jogador. Mauro César Pereira, denúncia grave. Mauro Betting, você também que estava falando sobre a regra, sobre a arbitragem, é muito grave o que o Hulk falou. Só falta agora o jogador não poder reclamar do árbitro, porque ele ameaçou que vai apitar outros jogos. Ou seja, o Daronco deixou claro que agora ele pode prejudicar o Hulk de propósito em outras partidas. Ele até pode pensar, todo mundo pode pensar o que quiser e pode se manifestar, mas tem momentos que não é o caso. Evidentemente, a versão do Hulk, não vou dizer que esteja correta, também não vou falar, não tá, né? A gente já ouviu várias histórias como essas, algumas até muito piores antigamente, né? Não é o caso do Daronco falar o que foi. O Hulk deve se manifestar. Acho até o Daronco do lado dele, não falei isso, né? Enfim, agora, é só de novo reiterar. Todo mundo deve conversar sobre tudo, tá? Eu sou um cara que prezo bastante o direito às pessoas conversarem. Até o ius esperneandi, que é uma figura básica do direito, e até em latim você vê que já tem um certo tempo, que é o direito de você espernear, o direito de ser mimimi como você adora, né? Só que, de novo, em relação à regra do jogo, os jogadores brasileiros e sul-americanos, mas sobretudo brasileiros, conversam e reclamam demais com a arbitragem. E, inclusive, é interessante que quando eles jogam na Europa, eles já aprendem que não deve ser assim. Mas tudo bem, é a nossa cultura, no caso, a nossa cultura futebolística. Então se conversa demais com a arbitragem e muitas vezes com razão, porque a arbitragem no Brasil tende a ser entre pavorosa e horrorosa, aí para onde você quiser. Ou muito ruim ou muito mal preparada e nada defendida por ninguém do futebol, inclusive pelos próprios árbitros, comissões de arbitragem e instrutores de arbitragem. Ok. Mas assim, só para dizer que também não é toda hora, que o Brasil se fala muito, não, eu quero conversar com o árbitro. Não é para conversar com o árbitro. Muitas vezes não precisa conversar com o árbitro. E nem o árbitro conversar e nem falar o que deve ter falado ou supostamente falou Daronco pro Hulk. Eu vou passar a palavra para os outros integrantes da mesa. Eu discordo em parte do Mauro, mas a gente vai falar aqui também sobre essa situação. Mauro César, Bruno Prado, Flávio Prado, já também aqui com a gente. O que eu acho, Mauro, é que o árbitro gosta pra caramba de aparecer. Adora aparecer. Gosta. Então eu acho que o jogador ele tem a razão dele em reclamar, ele tem o direito dele em reclamar, mas não é você também ameaçar o jogador que ele não pode te criticar. Se você, a gente aqui, a gente tem uma carreira pública. Eu não vou ameaçar ninguém que possa me criticar. Se você me criticar, eu vou te processar. Quantas vezes a gente é criticado? Se o árbitro tá lá, ele sabe que ele que ele é vitrine. Até porque eles gostam, como o Bruno Prado diz. No Brasil, eles adoram aparecer. Se eles fossem discretos, como a maioria na Europa, poderia até ser defendido. Agora, eles gostam de aparecer, eles gostam de estar na vitrine e vão ameaçar se levar crítica. Se você está numa função pública, você tem que receber ataque se você fizer besteira. Não ameaçar. Na minha opinião, a ameaça é um absurdo. Porque ele deixa claro, se eu quiser, eu te prejudico. Ele deixa isso bem claro. Se eu quiser, eu faço o meu trabalho de uma forma mal intencionada e eu prejudico você e o seu clube. Não sei o que vocês acham, o que eu discordo um pouco dessa situação do Mauro. Eu acho que é um absurdo o cara ameaçar, porque ele mostra que ele pode ser mal intencionado só vou deixar claro aqui, eu também acho um absurdo. Não vai parecer que eu acho um absurdo, que eu não acho um absurdo a ameaça. Claro que a ameaça, se aconteceu, é absurdo, só para deixar claro. Isso, sim, isso estamos na mesma página, que é óbvio. Acho que até o Daronco, que fez ou não fez, deve concordar. Eu acho que agora
Cabe ao Daronco, ele dá a versão dele, né? Na súmula ele fala que deu cartão amarelo, porque o Hulk reclamou da marcação, da não marcação do pênalti, na verdade, né? É muito difícil falar sobre algo que você tem a versão de um lado e você não sabe qual é a versão do outro lado. Falou isso, em que contexto, de fato falou isso, ouviu bem, ouviu mal. Sinceramente, não me sinto em condições de me aprofundar com relação a isso. Eu lembro que teve uma ocasião que o Luiz Flávio de Oliveira pediu desculpas, né? Na justiça, né? O Diego Ribas, porque lançou alguma coisa na súmula, depois aí disse que não era bem isso, e se desculpou, teve lá uma ação, um rolo danado. Mas enfim, pode ser algo parecido, pode ser que não. Eu sei que o que gerou toda essa polêmica foram reclamações veementes do Hulk, especialmente, do Atlético em geral, pela não marcação de pênaltis que não aconteceram. Porque isso acontece lá em Belo Horizonte com o Atlético de uma forma absurda. Ano passado tivemos vários pênaltis para o Atlético, alguns bem questionáveis, em que pese aí a boa campanha do time, o futebol, o trabalho do técnico, o Cuca com seus jogadores e tal. Toda hora tinha pênalti, era o pênalti atleticano, toda hora tinha pênalti. E muitas vezes jogos em que o Atlético passava por dificuldades e conseguia sair do sufoco graças a esses pênaltis. Mauro, eu vou te interromper só rapidinho pra gente voltar. Ele adora. Aí, ó. Estamos voltando pra rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Mauro falando sobre a reclamação do Hulk nos pênaltis aí, que não existiram, na opinião dele, pro Atlético Mineiro, né, Mauro? Pois é, então isso é uma coisa recorrente, né? Toda hora reclamação por pênalti, qualquer contato se pede pênalti. E é uma coisa assim, de pressão, de reclamações veementes. Eu acho que o Atlético tem que fazer também uma autocrítica. Daqui a pouquinho sai nota oficial porque não marcou pênalti. Toda hora é nota de repúdio. Até por causa de bebedouro tem nota. É uma coisa assim, assustadora até. E acho que a gente tem colocado no contexto, inclusive, as declarações do próprio Rogério Ceni depois do jogo, reclamando muito da arbitragem, das intervenções do VAR e dessa coisa de toda hora reclamação, pênalti. Tá bem complicado. Eu acho que o fato do Hulk ter lá um problema com o Daronco não pode desviar totalmente o assunto de algo que está acontecendo de forma recorrente nos jogos do campeão brasileiro. Agora, ali é o problema do Daronco com o Hulk. Eu não sei o que o Daronco acha. De repente o Daronco vai e fala, não falei isso. Vai ficar o dito pelo não dito, né? Se o Daronco disser que não falou, o que ele falou e o Hulk entendeu mal, o que vai acontecer? Um disse, outro não disse. Quem vai provar? Né? Vai processar? Vai provar? Eu não sei. Aí é o problema dos dois, sinceramente. Mas eu sei que a discussão, me parece, ela começa por conta de reclamações improcedentes. Né? Se foi ali que começou a discussão dos dois, e parece que sim, as reclamações do jogador do Atlético, elas não procedem, especialmente o lance do Miranda, que fez um desarme limpo. Aliás, fez uma ótima partida, né? Mais protegidinho ali, né? Você ter que correr para perseguir atacantes, o Miranda consegue ainda dar um caldo. E ali, acho que não houve pênalti nenhum, foi muito claro. E é impressionante que na transmissão ainda a nossa grande central do apito tenha dito que foi pênalti. Depois dá uma recuada também, porque não dá para sustentar uma opinião tão tacanha como aquela. Mas agora, tem uma situação também, né? Bruno, boa tarde, Flávio Prado. Como é bom te abraçar. Muito obrigado, igualmente. Como é bom te rever. Só uma coisinha. Quando você começou... Eu tô te dando carinho, assim, eu tô te abraçando. Eu também. É só que quando você fala assim, nós temos função pública, nós somos criticados, fale por você, tá? Por favor. Você não tem? Ah, não, você não tem função pública? Você não tá aqui falando não, eu não sou criticado. Ah, tá. Então tá bom. Então, fale por você. Então me desculpe o equívoco. Não, perfeito. Agora... Fale por nós somos, não. Fale por você. Eu vejo nos estádios o quanto você é amado pelo torcedor. É isso que eu tô falando. Tudo bem. Eu vou aqui deixar claro uma situação, né? Que foi o que o Mauro falou. Os Mauros, eles têm razão. Até que o Hulk prove o contrário, até que o Daronco prove o contrário, a gente não pode falar nada. Né? A gente não pode julgar. Mas aí a minha pergunta, quando o árbitro fala do jogador, todo mundo tem que acreditar nele. Porque aí ele faz a súmula, ele diz o que ele quer na súmula também você não tem prova. Muitas vezes você não tem prova do que o jogador fala. O Vitor Pereira, como a gente leu a súmula aqui hoje, ele falou, vai tomar nu, vai se fu. Também não pode provar. Por que então na palavra do árbitro sempre vai se acreditar e o jogador vai ser sempre punido quando o árbitro colocar ali na súmula e na palavra do jogador vai ter que ter prova? Eu concordo, tem que ter prova. Mas então tem que ter prova para os dois lados. Houve realmente essa coisa do poder da súmula é uma coisa, sem dúvida, indiscutível. Eles se baseiam nas punições em cima da súmula normalmente. É difícil que o outro lado
tem espaço para falar, às vezes até tem, mas normalmente não é assim que funciona. A coisa vai mais ou menos de uma forma automática. Algumas coisas curiosas. Primeiro, o Daronco acertar. Já é uma coisa muito rara, porque eu acho o Daronco horroroso. E ele acertou os 2 pênaltis, o negócio acreditável. Claro que ele travou o jogo, como é a marca dele e tal. Ele é o maior travador de jogo que existe. Porque ele tem aquele físico, mas ele não tem condição física. Ele é troncudão, mas ele não corre, ele anda, ele vai andando. Pode ver. Eu gosto muito. Você sabe que eu gosto do negócio de arbitragem, eu fiz curso de arbitragem, eu acho legal. Ele não acompanha o jogo. Ele anda, ele caminha, às vezes ele atrapalha. Ele conversa o jogo inteiro. E aí ele trava o jogo. Ele não tem uma boa condição ele respira. física. Não tem. Ele para árbitro, não. Braço pode ser, perna não. Ele não consegue. Há algum tempo ele realmente tá. Agora falando sério. É verdade. Até pelo corpo do Daronco, ele tá muito tempo Mas é verdade. Ele, inclusive, atrapalha o jogo e ele trava o jogo toda hora. Antes ele travava menos, isso piorou no Não, tá travando muito porque ele não consegue acompanhar. É. Então ele trava. Qualquer jogo que o Daronco trabalha, dificilmente o jogo tem bom nível. Os jogadores também gostam, né? Mas ele adora travar, para atender o jogador. É o doutor Daronco, é um negócio impressionante. E erra demais, eu acho ele péssimo, acho o árbitro horroroso. E, no entanto, ele acertou nas 2 marcações. E até me surpreendeu o fato de, no primeiro lance que ele tá numa distância muito pequena, que ele ainda fica ouvindo o VAR. Quer ler o lance primeiro, interpretativo. Mas é bom que dá uma respirada, né? Mas é uma coisa. Mas é uma coisa absurda, porque o VAR, ele tem que entrar. Agora eu consigo dar uma trotadinha até ali o meio campo. É sério. Mas é verdade, ele conversa o jogo inteiro. Pô, é muito claro isso. Você acha que ele para o jogo pra descansar? Não só ele, a arbitragem historicamente do Brasil é assim. Ele tem porte de corredor de 100 metros rasos. Isso. E o cara que vai apitar um jogo tem que correr maratona. Exatamente isso. É isso. Tem que ser leve para se movimentar. Exatamente isso. E aí o que acontece? Ele trava o jogo e aí ele tá tão pertinho, e o VAR só pode interferir, e a Board fez um comunicado forte contra o futebol brasileiro que VAR só pode entrar em caso de erro crasso. E ali era o lance interpretativo. Sem citar que era o futebol brasileiro, mas citando o futebol brasileiro. Tiveram que reiterar, gente, só ler a regra. Isso, e ali era um lance interpretativo. Vamos supor que tivesse existido o pênalti, que o Miranda tivesse tocado na bola e tal. Era interpretativo, ele tá muito perto. E não era um erro crasso. Se você marca pênalti, não foi um erro crasso, um absurdo, alguma coisa. Não, foi um lance que ele interpretou, que o joelho bateu, enfim. Nunca poderia usar VAR ali, não era lance de VAR. E o outro lance é super simples, a história também da bola tocar no braço. Então segue a arbitragem lá dentro. E ele fica ouvindo o VAR insistentemente. Outra coisa que me chamou a atenção é que no intervalo do jogo, o Miranda, o Daronco e o Hulk ficam cheios de brincadeirinhas. Não sei se vocês lembram disso. Eles ficam. Porque como a gente tava fazendo a transmissão, se você vai pro lado, e a gente transmitiu o jogo aqui na PAN, eles ficam brincando, claramente, para as coisas de amigo. O Daronco deu uma declaração engraçada sobre o Hulk. Ele falou: quando o Hulk veio, eu sabia que ia ter meme da força dos dois. E depois eu não me incomodei porque ele é baixinho. Realmente, o Hulk ele é troncudão, mas ele não é tão alto, né? O Daronco é maior que ele. Falou, enfim, uma relação que me parecia muito amistosa. Eles brincaram, um empurrou o outro e tal. De repente, o Hulk teve essa explosão contra ele. Eu não sei o que aconteceu. Explode com você, Flávio. Mas não me pareceu. Adora, mas não me pareceu uma coisa de uma inimizade. Mas é porque o Hulk se sentiu ameaçado. É nítido isso. E ele falou: eu não vou me calar. Sim, mas a própria ameaça, ela é estranha. Porque não é uma coisa. Não me parece que ele tivesse um relacionamento ruim. Sabe aquela coisa? Não suporto mais. Me pareceu que eles tinham um relacionamento muito amistoso pela declaração do Daronco, pelo que eles fizeram no intervalo. Como estará a cabeça e o emocional do próximo árbitro que apitar um jogo do Atlético em Belo Horizonte quando o Hulk pediu um pênalti? Pressionado. Ponto. Nada a acrescentar. A palavra ao senhor apresentador. Agora, também vamos olhar as marcações do Daronco contra o Hulk. Não. Mas o senhor apresentador te passa a palavra novamente. Você acha, então, que é tudo planejado? Não sei se é planejado. Eu sei que isso já joga pressão pro próximo ano. Isso sem dúvida. Isso acontece mesmo. É muito ruim. O tempo todo isso. Isso no Atlético tá demais. O Brasil é reclamação de tudo, gente. É bebedoura, não sei o quê. Tudo reclama. Falou que vai ficar inferno, nota oficial, reclama, vai pro tribunal. Que coisa mais chata. Tá muito chato. Tá na hora de ter postura de time grande. É isso. Que não tem. Ter postura de time pica de coitadinho, sempre vítima de arbitragem. Insuportável isso. E o Hulk faz parte, que ele joga no Atlético e tá reclamando. Hoje não vi nada. Ontem o Atlético tinha que terminar o jogo e falar: caramba, jogamos mal. Não ganhamos do São Paulo sem 12 jogadores.
O Miranda, com 80 anos da zaga, deitou e rolou. Ganhou E a dois maioria das jogadores, um vezes. jovem e um improvisado. Um improvisado e um moleque. E a gente nunca conseguiu ganhar do São Paulo. Tem alguma coisa errada. Aquilo que o Bruno falou. O que está acontecendo? O Mohamed não dá jeito. Eles têm que discutir entre eles. Pô, quarta-feira tem o Flamengo. Só falta ser eliminado. Essa tem que ser a reflexão do Atlético. Mas tudo é arbitragem. É bebedouro. Coisa mais chata. É muito chato isso. É uma vitimização constante. Isso parece o chororô do Botafogo, daqueles tempos lá do Botafogo do chororô, que tudo chorava, tudo reclamava, coisa mais chata. Isso é insuportável. Existem razões para algumas reclamações, mas realmente, se você acaba criando isso e indo nessa história, fica ruim. Né? O Atlético é grande o suficiente para não ir nessa fase. Estamos falando do atual campeão da Supercopa, da Copa do Brasil e do Brasileiro. O Botafogo tinha muitas razões para reclamar, mas você fica essa coisa, então você não pode alimentar. Né? E também dirigentes do outro... Enfim, e também tem muito a ver com o Flamengo Atlético Flamengo. Estou aqui vendo gente se manifestando do Flamengo, do Atlético, enfim, faz eles que se entendam ou não se entendam. Mas, lamentavelmente, o que o Hulk pode ter feito, não estou dizendo que é premeditado, é o que acontece desde que Charles Miller veio com as bolas ao Brasil. A gente adora fazer esse tipo de Premier coisa. League, E é deplorável. Premier League tem uma coisa, dentre tantas coisas espetaculares da Premier League, é proibido falar do árbitro. Mas senão ele vai reclamar. O Rafa Benítez... Mas aí se falar, ele vai falar, estão cerceando a nossa liberdade de imprensa. O Rafa Benítez elogiou a arbitragem e tomou uma multa violenta por elogiar. Mas como eu elogiei? Não, você não pode falar de arbitragem. Não interessa o que você pensa de arbitragem. Você é técnico, você vai fazer o seu trabalho. Isso eu acho muito legal. Agora, é claro que os árbitros da Premier League, eles conhecem o futebol, né? Pouco mais. Conhecem a regra, já foram não é melhores. O caso dos caras aqui. Flávio, né? Aliás, como a gente vê em entrevistas coletivas de treinadores no Brasil, não estou falando nem de brasileiros, que os estrangeiros já aprenderam. Eles começam assim, olha, vocês sabem que eu não falo de arbitragem. Aí e fica meia hora falando de arbitragem. Esse negócio de nota oficial... E sem saber, muitas vezes. Esse negócio de nota oficial dos clubes tem que ser algo pior, né? Para coisa séria, assim, não para qualquer coisa. Porque me parece que a nota oficial, ela é cada vez mais, ela é publicada nas redes sociais, uma resposta para a rede social. Não, e resposta para o, entre aspas, estagiário do Twitter do clube. Pô, vocês não vão fazer nada, falaram isso aí, põe lá na rede social uma resposta para a rede social. Nota oficial tem que ser assim uma coisa séria, uma informação concreta, uma tomada de posição, não dessas coisas de porque isso, que aquilo, que outro falou, não, de coisa séria mesmo, uma coisa institucional do clube, aí tem que ser algo relevante. Né? Eu acho até que, desculpa de novo, o Bruno, acho que tá mais para nota social, porque tá respondendo a rede social. A rede social, nota antissocial, tá aparecendo, chama lá o outro lá que eu não vou falar o inominável, amigo do... Resposta à rede social, até demissão de técnico muitas vezes é porque a rede social falou, porque o youtuber que torce pro time gritou, é porque... Eu ouvi ontem fazer as coisas de maneira mais séria, assim. Eu vi ontem uma entrevista de um professor, ele é brasileiro, mas ele mora na Alemanha, e ele fez um estudo maravilhoso, vou até colocá-lo no Mundo da Bola no próximo domingo, aqui na M620, 11 da manhã. Professor Matheus Galdino. E ele fez um estudo sobre o futebol brasileiro, e a conclusão dele, que é uma conclusão que não fica muito difícil para a gente fazer, mas ele fez com números. Com estudo, né? Com estudo, que o grande problema do futebol brasileiro são os dirigentes. Por quê? Porque a média de demissão de técnicos no Brasil, nos últimos 5 anos, a média de tempo de trabalho em todos os times grandes da Série A é de 65 dias. 65, a média. Né? 2 meses. Aí ele diz assim, se você tem um dirigente que contrata um cara e demite 2 meses depois, o dirigente tem que ser demitido. Porque isso significa multa, significa levar o trabalho, começar o trabalho do zero. Dinheiro então eu falo perdido. assim, as pessoas que contratam, elas são políticas, elas não têm conhecimento técnico para contratar um técnico. Como é que, tipo agora aí, sei lá, o Santos está sem técnico. Quem vai escolher o novo técnico do Santos e com que perfil? Baseado em quê? O diretor saiu, inclusive, também. Então, mas quem é o diretor de futebol? É um político. E uma coisa que eu já ouvi de empresários que são amigos meus, assim, não só para técnico, para jogador, às vezes lança o interesse, assim, o dirigente faz muito isso, o clube está interessado, ou pede para alguém, informa, fala para alguém, o clube está interessado em tal jogador ou tal treinador. Aí ele vê a reação da rede social, tem isso. Não foi aprovado, esse não serve, não vamos trazer. Isso aconteceu. Isso outro detalhe importante. Mas vocês acham que hoje tem isso mesmo? Muito. Exatamente isso. Basear exatamente isso. Muito. Cada dia mais. Tem mais uma coisa importante do estudo dele. Eu diria que 80% da contratação é a opinião da rede social. Ele ouviu praticamente todos os técnicos que trabalham no Brasil. Isso. E ele diz assim, que os técnicos, eles ficam muito surpresos, porque nunca questionam o que ele vai fazer. Ele fala assim, que a coisa é assim. Qual a ideia de jogo? Alguém liga, ou o empresário, ou o próprio diretor,
Ou liga para o empresário dele ou para ele. Então, digamos que ligou para ele. Vem cá, você tem interesse em trabalhar no time X? Tenho. A grana que a gente tem é essa. Aí você me dá 2 assessores, então beleza, tá fechado, você se apresenta amanhã. É assim. Como está o elenco, o que ele pretende no campeonato, na temporada? Não se discute nada, não se discute qual é o projeto de jogo, o que quer fazer, como é que é. E assim, normalmente no fim da tarde, telefone, na manhã seguinte já se apresenta e já dá treino. Ou seja, ninguém sabe nada de nada. Um empresário que eu tenho avisado uma vez falou, não vou falar o clube, mas falou, o atleta não tem problema. Um clube estava interessado no Keno, quando ele estava no Santa Cruz. Eu não vou falar o clube porque eu não tenho. Pra ele, se alguém pode... como é que você... Não é verdade. Tá, tudo bem. Aí esse clube divulgou, a torcida não gostou. Desistiu. Aí o Palmeiras foi lá e contratou. E valeu a pena. O Palmeiras contratou. Um outro clube queria, jogou a torcida. Não, esse cara não joga nada, foi rebaixado com o Santa Cruz. Não vamos mais contratar. Isso aí, o empresário me contou isso aí. Agora o técnico comanda o time, hein, gente? Um jogador ainda... Não, é uma burrice, mas o técnico comanda o time. O jogo, o sistema, a ideia de jogo, o que você vai fazer, quem vai contratar... Mas é bom dizer que alguns treinadores, mesmo... Quando são totalmente contra. Não vou dizer aqui nomes, até não faz tanto tempo assim em alguns clubes brasileiros. Pô, não é possível. É mais ou menos o célebre caso do professor Valdemar com o Vassoura, né? Ali e é um absurdo, né? Porque se você tem um profissional para decidir, para analisar uma contratação, você não tem que ouvir rede social. Até mesmo no período que eu criticava o Paulo Souza, né, Mauro César? Muita gente falou, pilhado, você vai conseguir derrubar o Paulo Souza. Eu falava, gente, eu tenho poder para derrubar o Paulo Souza? Não deveria, mas tem. Claro que não. Não só você, mas... Mas entendeu? É opinião. Não deveria. Agora, se o profissional ele tá ali para analisar quem que ele tem que contratar. Mas não é profissional. Esse é o ponto. É político. Já começa por aí, não é profissional. Embora os profissionais sejam mais remunerados. É isso, ele não tem que ser contratado. Isso mesmo. O cara que tá lá definindo as coisas do futebol, inclusive o executivo de futebol que é pago, ele tem que se submeter a um cara que tem uma força política no clube. E quem decide é quem tem a força política no clube, não o profissional. O profissional, o executivo tem que se sujeitar a isso. Ora, esse cara, ele não tem capacidade para discutir, para fazer isso, mas é ele que resolve tudo.